Em 1939, Raphael Lemkin, um advogado judeu-polonês, escrevendo sobre os ataques nazistas a judeus, cunhou um dos termos mais importantes do século XX, genocídio, combinando as palavras geno, grego, que significa raça ou nação, e sídio, derivado do latim, que significa matar. A história que vou contar hoje, nas palavras do próprio Lemkin, se tratou claramente de genocídio. E começo o vídeo falando isso, pois ao fim dele, você ficará extremamente chocado de descobrir que muitas pessoas negam a fome ucraniana e se recusam a enquadrá-la como genocídio. Neste vídeo, vamos aprender tudo sobre o Holodomor, a grande fome ucraniana causada pelo regime soviético de Stalin. Sejam bem-vindos a mais uma História do Mundo. A maioria dos artigos sobre Holodomor começa tratando o assunto diretamente do período onde Stalin já está no poder. Mas como você pode encontrar no livro A Fome Vermelha, de Anne Applebaum, é de vital importância entender o passado da Ucrânia e toda a sua questão nacional. A geografia da Ucrânia, por séculos, ditou muito dos acontecimentos de sua região. Na verdade, até hoje em dia é motivo de conflitos. Mas uma coisa que afetou muito a sua história por conta desta geografia é o fato de não haver fronteiras naturais ao seu redor. Falo de qualquer coisa que possa impedir países vizinhos de invadi-la. Durante boa parte da existência da Ucrânia, ela pertenceu a outros reinos. Ucrânia significa terra da fronteira, tanto em polonês quanto em russo, e ela esteve ligada a estes dois países. As terras ucranianas pertenceram à comunidade polaco-lituana, a um estado medieval do século IX, de tribos eslavas e vikings, e o mais recente, que é o que importa para a nossa história, ela pertenceu ao Império Russo dos séculos XVIII ao XX. Incrivelmente, mesmo em meio a tanta dominação estrangeira, o povo ucraniano possuía sua própria identidade. Eles tinham a própria língua, as próprias histórias, culinária e tudo que você espera que um povo tenha de identidade nacional. O fato de os ucranianos serem intelectuais e linguistas impressionava, por exemplo, os poloneses e até mesmo alguns russos. Mas isso de maneira alguma impediu que estes países, a Rússia principalmente, tentasse solapar essa identidade e aspiração à liberdade. Os russos, que chamavam a Ucrânia de Pequena Rússia e que falavam com desdém dos ucranianos, como se fossem os caipiras do interior que falavam apenas um dialeto russo, tinham um interesse, é claro. Este interesse, que existia desde os tempos medievais, era a terra ucraniana, a chamada Terra Negra. Acontece que o solo do país é extremamente fértil para plantações, sendo assim é um baita tesouro, um que atrai olhares de fora. Apesar de o povo da Ucrânia manter certa parte de sua tradição, na realidade isso era muito difícil. Acontece que por conta da influência da Rússia, da Áustria-Hungria e outras regiões, o idioma original ucraniano só era falado bem no interior do país. E isso fez com que os primeiros movimentos nacionalistas, inspirados por correntes do século XIX, estivessem relacionados com os camponeses, muito similar a movimentos de outros países. Esses movimentos foram atacados antes mesmo dos soviéticos assumirem o poder. No Império Russo, o idioma ucraniano era considerado apenas um dialeto, sendo assim ele não deveria ser ensinado. Ao longo do prazo, essas ações seriam bem graves, já que em 1917, ano da Revolução Russa e Ucraniana, apenas 1/5 dos habitantes de Kiev falavam ucraniano. Então veja bem o quanto era atacado tudo que estava ligado à personalidade e identidade do povo ucraniano. Com o final da Primeira Guerra e a queda do Império Russo e Austríaco, o povo ucraniano viu que era hora de tentar a sua independência. Mas infelizmente as coisas não iriam sair como planejado. A independência, que começou de maneira triunfal, iria atingir um curto sucesso. Em 1918 foi criada oficialmente a República Ucraniana, que iria aproveitar a sua curta autonomia para produzir material intelectual de cunho nacional, promover a língua ucraniana e etc. No entanto, além da guerra civil que ocorreu em seu território durante esta tentativa de independência, o sonho foi por água abaixo em 30 de dezembro de 1922. Quando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi instaurada e acabou abraçando a Ucrânia, que se tornou uma dessas repúblicas soviéticas. Na teoria, a Ucrânia teria autonomia, mas realmente não passou da teoria. É fácil saber qual seria a atitude dos bolcheviques para com a Ucrânia. A liderança, Lenin, Stalin, Trotsky e basicamente todos os outros foram criados e ensinados e nutridos com o mesmo pensamento sobre a Ucrânia, de que não passava de uma província, de que seu idioma era um mero dialeto, e que sua terra e a riqueza dela era o que importava. Nestes primeiros momentos, fica claro que o movimento nacional ucraniano era uma ameaça aos ideais socialistas, marxistas e leninistas. O governo ucraniano oficial foi expulso do país pelo Exército Vermelho em 1919. Os camponeses, aqueles que para Lenin era uma força embrionária para o movimento socialista, na verdade iriam ser os mais atacados nesta história. A guerra civil que ocorreu em território ucraniano neste período seria mais um motivo para o ódio ao movimento nacional do país,
já que Stalin, que neste momento ainda era um comissário de nacionalidades, já culpava o movimento nacional ucraniano pelas derrotas soviéticas no conflito. Outras coisas importantes de se saber é que Lenin, nestes primeiros momentos do governo bolchevique, estava desesperado por grãos e comida para abastecer o jovem regime soviético. Sua solução? Enviar tropas à Ucrânia para os primeiros de muitos confiscos. Aqui nasce a política chamada de comunismo de guerra, que possibilitava o confisco de cereais pela força das armas. Como então iria começar de forma definitiva o ataque à Ucrânia de forma distinta? E digo distinta pelo fato de que, infelizmente, a Ucrânia não foi a única região afetada pela linda política soviética, mas seria a única que sofreria com uma política que visava acabar com qualquer espírito nacional e, consequentemente, com seu povo. Tudo começou a desmoronar em 1929, quando Stalin, agora líder de todo o regime soviético, introduziu a política chamada coletivização. No começo da década de 20 é possível encontrar relatos de camponeses que diziam viver as suas vidas com pouca ou quase nenhuma interferência direta do governo soviético em suas vidas. E as coisas até tinham um ar de esperança com a chamada ucranização, uma política soviética que iria facilitar o desenvolvimento da língua ucraniana e sua cultura, visando fortalecer o poder soviético na Ucrânia. Porém, no inverno de 1929 tudo mudou. Organizações frouxas seriam substituídas pelo controle estrito. Fazendeiros donos de seus negócios, e já falarei sobre eles, agora se tornariam trabalhadores assalariados. Todas as fazendas agora fariam parte do Estado. Seus donos seriam os integrantes da comuna, e não mais os fazendeiros que eram os verdadeiros donos. Nas palavras de Stalin, a unificação das pequenas e minúsculas fazendas de família em grandes fazendas coletivas é para nós o único caminho. A frase é bonita, mas este nós com certeza excluía qualquer bem-estar ucraniano. Comecemos a analisar a coletivização pela classificação. Para o regime soviético, existia na Ucrânia uma classe superior de camponeses, e estes eram chamados de kulaks. Agora, não pense você que classe superior quer dizer grandes fazendeiros ricos. Não. Na verdade, conforme os ataques foram ficando piores, se você fosse dono de sua própria fazenda, por menor ou mais humilde que fosse, você era taxado como um kulak. E como iremos ver, os kulaks seriam pregados como os verdadeiros inimigos da revolução. Terras, cavalo, gado, equipamentos, tudo deveria ser entregue ao coletivo. É claro que isso não ocorreu de boa vontade e houve manifestações, estas que demonstravam que o espírito nacional ucraniano ainda estava vivo. Mas para o regime soviético isso era uma afronta e quem sabe uma oportunidade ainda maior de acabar com o povo ucraniano. Os trabalhadores das fazendas coletivas eram pagos por dia de trabalho, não com dinheiro, mas com algum tipo de comida e muito pouco. Os dias de trabalho eram específicos e não durante toda a semana, o que significa que a quantidade de comida recebida mal sustentaria uma família. Mas tudo isso era literalmente só o começo. Stalin e todo o Kremlin sabiam que revoltas ocorriam contra a coletivização, principalmente pela classe camponesa, a mais afetada. A partir disso é que iriam começar a serem articuladas as políticas disfarçadas que visavam acabar com toda a classe camponesa ucraniana e, consequentemente, o espírito nacional. Afinal de contas, esta classe era a que mais carregava a língua original e o clamor por independência, coisa que os fez se tornarem alvos. Eliminar os kulaks como classe era algo prioritário ao governo. Propagandas e notícias eram espalhadas, procurando incentivar ataques a qualquer um que fosse considerado um kulak. O problema, ou a solução para Stalin neste caso, é que qualquer um que expressava descontentamento era um kulak. Qualquer um que tivesse uma vaca, um bezerro ou um cavalo era kulak. Os ataques a esta classe logo ficaram conhecidos como desculaquização e foram marcados por extrema violência, estupros, confiscos e muito terror. Em certa altura, com qualquer um sendo considerado kulak, pelo menos 100 mil pessoas foram enviadas aos campos de trabalhos forçados, conhecidos como gulags. Até aqui já vimos bastante coisa, mas além de toda a violência e perda de direitos, como começou a Grande Fome? Ainda em 1930 ocorreram grandes rebeliões contra a coletivização. Esta que, além de mudanças no campo, estava quebrando o espírito ucraniano através da falta de alimento, violência nos ataques contra kulaks, ataques a igrejas locais e a fome. Stalin recebia cartas de líderes comunistas ucranianos falando negativamente de seu plano, e ele, a essa altura, já recebia também relatórios da falta de alimento e manifestações. Esta falta de comida já era uma realidade com a coletivização sozinha, mas acontece que ela falhou. Sendo assim, entrariam em cena as requisições, as listas negras e as fronteiras. Em 7 de agosto de 1932, a União Soviética aprovou um decreto que dava no mínimo 10 anos de prisão ou morte para quem saqueasse as fazendas coletivas. Estes saques, no entanto, se tratavam de qualquer migalha de comida. E quando digo migalha, estou sendo literal.
Além disso, também ocorriam buscas nas casas das pessoas para confiscar qualquer tipo de comida, e é claro que tudo acompanhado de muita violência. Essa lei foi uma resposta a camponeses que tentaram retomar as fazendas que na verdade pertenciam a eles. Ainda em 1932, uma meta totalmente irrealista de requisição de grãos foi posta sobre a Ucrânia por Kaganovich e Molotov, que eram próximos de Stalin e que sabiam muito bem da crescente fome. A próxima decisão, que já deixa muito claras as intenções genocidas, foi o estabelecimento de multas por comida. Basicamente, o Estado poderia confiscar dos camponeses qualquer comida ou propriedade que pudesse ser vendida para obtenção de comida, e esta ação ocorreu apenas na Ucrânia. A próxima decisão foi introduzir uma política de listas negras, em novembro de 1932. As listas já haviam sido utilizadas na Rússia em outros momentos, mas é claro que na Ucrânia seu objetivo seria outro. Os distritos que foram colocados na lista por não atingirem metas ou pelas manifestações não podiam legalmente comercializar grãos, farinha, pão e basicamente qualquer um pego em posse de alimentos seria punido. A última ação tomada, assinada por Stalin e Molotov em 22 de janeiro de 1933, foi bloquear os ucranianos dentro do território da Grande Fome, proibindo qualquer um de deixar o território ou de comprar alimento. Com este isolamento dentro do território onde ocorria a fome, junto a todas as outras medidas citadas até agora, a Ucrânia estava em uma situação onde sua população e qualquer resquício de nacionalidade estava pronta para ser completamente apagada. O regime stalinista declarava que a fome na Ucrânia não existia e por isso recusava a ajuda de qualquer ONG ou órgãos do exterior. Além disso, também era extremamente proibido o acesso de estrangeiros que moravam na União Soviética naquele período ao território da Ucrânia. É claro que muitas pessoas conseguiram entrar de qualquer maneira, e o que viram foi simplesmente assustador. Na primavera de 1933, as taxas de morte atingiram um estado catastrófico. Aqueles que nasceram neste ano tinham uma expectativa de vida de 8 anos no máximo, o que deixa evidente a mortalidade de crianças. Arquivos policiais da época revelam casos de canibalismo por conta da fome. Em várias regiões, as pessoas comiam qualquer resto de grãos, todo tipo de animais, carne podre e qualquer coisa possível. Além de lidar com esta fome, como já foi dito ao longo de todo o vídeo, havia gigantesca violência que era conduzida sem qualquer limitação por parte do governo, e de certa maneira era motivada por ele. A ucranização e o desenvolvimento da cultura ucraniana foram completamente esmagadas. Agentes da polícia secreta soviética promoveram ataques contra líderes religiosos, intelectuais e a qualquer promoção à língua ucraniana. O número total de mortes, apesar de incerto graças à ocultação de documentos que ocorria ao longo de todo o território, é de 3,9 milhões de ucranianos, com o número real podendo ser realmente bem maior. Outras regiões, como Kuban, Cazaquistão e Volga, também tiveram milhares de mortos. Covas gigantes eram cavadas em algumas províncias, mas em várias cidades ucranianas, corpos em meio à paisagem urbana começaram a se tornar algo comum. A União Soviética conseguiu de certa forma convencer a comunidade internacional a não enxergar o genocídio contra a Ucrânia, através de propaganda, suborno de jornalistas e pressão política. Também podemos considerar como um fator para o esquecimento do Holodomor que apenas 6 anos após a Grande Fome, a Segunda Guerra Mundial, com suas próprias atrocidades, iria chocar o cenário mundial. Houve alguns corajosos jornalistas que publicaram na época algo sobre a fome, mas no geral eram atacados por vários lados. As pessoas que dizem que o Holodomor não foi um genocídio colocam sua defesa no fato de a morte por fome também ter ocorrido em outros locais do território soviético. Isso é um fato inegável, mas também é inegável o ataque específico à nacionalidade ucraniana, coisa que não ocorreu nas outras regiões. Iniciei este vídeo falando sobre Rafael Lemkin, o homem que cunhou o termo genocídio. Em 1953, em um ensaio com o título de Genocídio Soviético na Ucrânia, Lemkin deixou claro os ataques às elites ucranianas, as deportações, trabalhos forçados, exílios e inanição. O Holodomor só iria ser citado em público em 1986 pelo poeta ucraniano Ivan Drak, após o acidente de Chernobyl, onde ele falou o quão perigoso e prejudicial o silêncio pode ser. Até 2019, apenas 16 países, assim como o Vaticano, reconheceram o Holodomor como genocídio. Como conclusão, digo que tudo o que contei aqui não consegue demonstrar o quão severo realmente foi o Holodomor. Saiba que por se tratar de um assunto muito sensível, há muitas coisas que nem sequer foram citadas neste vídeo. Mas o pouco que falei acredito bastar para demonstrar a importância dessa história, o sofrimento do povo ucraniano e também o tamanho do significado da palavra genocídio. Esta que não deve de maneira alguma ser utilizada a bel prazer para julgar qualquer tipo de acontecimento.
Se você gostou desse vídeo e quer ajudar o canal, deixa o seu like e também deixa um comentário aqui embaixo. Se inscreva no canal, siga o Instagram que está aí na descrição e fique na guarda da próxima história do mundo. Até lá!